Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos aqui ao canal Delongas e hoje mais um vídeo aqui, mais um vídeo sobre Foucault. Por que mais um vídeo sobre Foucault? Porque todo mundo gosta do Foucault, né? Quem não gosta? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre metodologias que o Foucault usou ao longo de sua carreira como filósofo, abordagens que ele usou para entender os conhecimentos, as ideias que estavam sendo produzidas nos períodos históricos em que ele estava ali se detendo na época, né? E esses métodos, né, são primeiramente um método chamado de arqueológico, né, arqueologia do saber, do conhecimento, e o segundo deles, o método genealógico, né? Às vezes a gente muito se fala, né? Às vezes quem está começando já agora a estudar o Foucault já começa a ouvir essas diferenças, né? A ouvir um pouco por cima, às vezes fica um pouco perdido, não sabe bem do que se trata, né? Ah, o que que é essa arqueologia? O que que é essa genealogia? Tem alguma diferença? Arqueologia, genealogia? Aqui o Foucault está fazendo arqueologia, aqui ele está fazendo genealogia, enfim. Hoje a gente vai tentar entender um pouco, né? Essas diferenças, acho que é legal. Vou tentar explicar da maneira mais didática que possível, espero que fique claro. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, olha, tem uma diferença temporal, né? Na década de 60, é o eixo da produção ali do Foucault em filosofia que a gente chama de eixo arqueológico, que ele estava empregando esse método que ele mesmo chamava de arqueológico. E na década de 70, ele começa a empregar um método que ele mesmo vai chamar de genealógico, certo? Então também não é uma coisa que saiu da cabeça dos comentadores. É o próprio Foucault que estava ali empregando esses métodos, falando deles, né? Escrevendo até livros sobre ele. Vejam vocês que no final da década de 60 ele faz uma espécie de balanço, um livro chamado Arqueologia do Saber, em que ele fala desse método, e também ao final da década de 70, o Foucault também faz um balanço desse que seria o seu eixo genealógico de pesquisa, cada qual com suas particularidades. Hoje a gente chama de eixo, não chama mais de fase, porque eixo é mais neutro, né? Eixo não quer dizer que, ó, superou-se uma fase, né? Mas se quiserem chamar de fase também, gente, não tem problema. Eu mesmo nesse vídeo acho que eu vou chamar de fase em algum momento, tô nem aí. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, quais são as obras, né, desse período arqueológico, né, o eixo arqueológico, ou fase arqueológica, ou sei lá o que arqueológico. A gente começa com a História da Loucura, lá de 61. Depois tem o Nascimento da Clínica de 63, As Palavras e as Coisas de 66. E esse livro que é um balanço, né, desse método todo que ele empregou, que é a Arqueologia do Saber, que é de, 69. E aí vejam que acaba certinho aqui na década de 60, né? De fato, era um tipo de investigação que ele se preocupou durante toda essa década. E na década de 70 vai ter então essa virada para essa tipo de pesquisa, que é a pesquisa que ele vai chamar de genealógica. E aqui a gente tem livros como Vigiar e Punir, de 75, de 76, o primeiro volume da História de Sexualidade, tá? A Vontade de Saber. E eu deixei aqui também um livro chamado Microfísica do Poder, que embora não seja um livro escrito ali pelo Foucault de cabo a rabo, é um volume com artigos, com palestras, ensaios, entrevistas que ele deu, né, cursos que ele ministrou, mas que estão reunidos nesse volume chamado Microfísica do Poder, e eles dizem respeito a essa fase da produção dele na década de 70, que é justamente esse período genealógico. Então, quem tiver curiosidade, às vezes até de entrar na obra do Foucault como uma introdução, esse livro ele é bem interessante, é bem variado, assim, né? E nessa época também o Foucault ele estava dando aula no Collège de France, que é uma das instituições mais renomadas de ensino na França, assim. Então, portanto, muito daqueles cursos que ele deu, eles foram transcritos e viraram livros.
mas eu não coloquei aqui nenhum dos cursos, eu deixei só os livros que foram publicados como livros mesmo, não os cursos que viraram livros. Mas os cursos também são primorosos, muito, muito importantes para quem quer conhecer mais a fundo. Mas eu deixei essas referências somente publicadas como livros, tá? Muito bem. E aí, ao que se refere? Ao que se refere a arqueologia e a genealogia? Bom, eu vou trazer já aqui uma passagem das Palavras e as Coisas, ó, em que ele vai definir o que se trata essa arqueologia. Aí eu vou ler, e aí eu vou tentar explicar, esmiuçar um pouco, né? Porque pode ser um pouco complicado mesmo essa primeira leitura. Lembrando que esse livro, As Palavras e as Coisas, o Foucault está fazendo uma espécie de história, já vou dizer que não é bem uma história, mas ele está fazendo uma espécie de história das ciências, história dos conhecimentos humanos, né? Como os conhecimentos eram produzidos, eram veiculados, principalmente isso, né? Como que as formas, os campos de possibilidades, as possibilidades mesmo, as regras, os códigos que tinham que seguir para que os conhecimentos tivessem possibilidade mesmo de veiculação, né? Isso Foucault vai chamar de episteme, campo de possibilidades, né? De veiculação do conhecimento. Né? E, de fato, quando a gente quer veicular um conhecimento, nós estamos circunscritos a um campo de possibilidades, gente. Não adianta, por mais que a gente tenha a melhor ideia do mundo, se a gente se não nos ajustarmos, nós não nos ajustarmos a um campo de possibilidades, hoje em dia muito institucionalizado, de veiculação desse conhecimento, a chance de que esse conhecimento nem seja veiculado é muito grande, né? Hoje a gente tem aqui o YouTube como um campo de possibilidades, mas também, se você quiser que esse conhecimento tenha uma inserção acadêmica, o YouTube não vai ajudar muito. O que vai ajudar? Você está inserido academicamente, você produzir na forma de um artigo, com todas ali as regras de produção de um artigo, introdução, desenvolvimento, metodologia, conclusão, né? E esse artigo ele deve ser avaliado pelos pares, que vão justamente analisar se o artigo tem certinha a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Ainda que você queira veicular um conhecimento, seja um conhecimento de humanidades, que não tem necessariamente uma conclusão, você tem que, às vezes, fazer uma conclusão para submeter um projeto à apreciação, submeter um artigo à apreciação. Então, a gente está sempre, né? A veiculação do conhecimento, ela está sempre enredada ali por um campo de possibilidades, né? Isso existe, e isso sempre existiu. E o Foucault ele queria analisar justamente esse campo de possibilidades. Ele não queria analisar tanto o objeto em si. Ó, não vou analisar esse artigo em si pelo valor que esse artigo tem. Não, eu quero analisar o campo de possibilidades a partir do qual é possível fazer com que um artigo seja publicado, para que um conhecimento seja publicado, veiculado. Então é por isso que ele vai dizer na introdução às palavras e às coisas o seguinte, que não se tratará, né, portanto, de conhecimentos descritos no seu progresso em direção a uma objetividade. Não, ele não quer saber do progresso, o quanto esse conhecimento foi importante para a história da astronomia, sabe? Para o progresso, para onde a gente chegou hoje. Nada disso. Não é em direção a uma objetividade na qual a nossa ciência de hoje pudesse, enfim, se reconhecer. Não é isso. Ele não está fazendo uma história tradicional das ciências. O que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a episteme, olha que nome, conceito importante na hora do Foucault, conceito de episteme, que é o campo de possibilidades onde os conhecimentos encarados fora de qualquer critério referente a seu valor racional, não quer saber do valor daquele objeto, ele vai analisar qualquer coisa. Essa é muito interessante os documentos que o Foucault analisa. Ele analisa tudo que é tipo de documento que foi publicado, que foi veiculado.
independentemente para se aquele documento hoje se teve algum valor posterior ou não, né? Então, encarados fora de qualquer critério referente ao seu valor racional ou às suas formas objetivas, enraizam sua possibilidade e manifestam assim uma história que não é a de sua perfeição crescente, mas antes a de suas condições de possibilidade, episteme. Neste relato, o que deve aparecer são, no espaço do saber, as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento empírico. Mais do que uma história no sentido tradicional da palavra, trata-se de uma arqueologia. Vejam, aqui temos então a definição, né? É uma arqueologia, é isso, é a busca pelos campos de possibilidade que permitissem a veiculação dos conhecimentos. E por que a metáfora da arqueologia? Já se perguntaram por quê? Porque quando a gente fala em arqueologia, né, os arqueólogos, eles quando eles vão cavar lá, pesquisar os objetos, à procura dos objetos, eles têm que circunscrever um campo, né? Eles não podem sair cavando tudo, né? Eles circunscrevem ali um campo e a partir desse campo é que os objetos vão emergir, né? E por isso a metáfora da arqueologia, né? Porque o Foucault ele não está tão interessado em quais objetos vão emergir. Ele está mais interessado no campo que possibilita a emergência desses objetos, né? E também tem uma metáfora em relação à arqueologia, porque quando um arqueólogo ele quer estudar, por exemplo, eu quero estudar aqui uma sociedade ameríndia do século VIII, aqui na América do Sul. É, tanto faz se ele encontrar ali um objeto que seja um objeto como um totem, que se refira a um deus ali daquela sociedade, uma coisa muito solene, importante, quanto ele encontrar um palito de dente, uma ferramenta que sirva para tirar a sujeira da gengiva. Os dois vão ser importantes para os métodos de vida, para se compreender aquela sociedade, né? Então, também tem isso, essa questão do valor dos objetos, né? Do arqueólogo e o valor de tudo, né? Na verdade, quando Foucault fala que não importa o valor que esses objetos têm hoje, mas eles tiveram um valor na época, afinal de contas, eles foram publicados, foram veiculados e eles são importantes para a compreensão do campo de possibilidades, por meio de quais códigos, como eu disse, quais regras os conhecimentos devem seguir para serem efetivamente publicados, né, circular na sociedade, né? Então veja, isso é a fase arqueológica. Ó, chamei de fase, hein? Isso é a fase arqueológica, o eixo arqueológico do Foucault. Mas aí o que Foucault começa a se preocupar, né? Ele começa a se preocupar e fala, bom, beleza, os conhecimentos emergem, mas ele começa a perceber na década de 70 que os conhecimentos eles vão emergir, mas eles vão estar de imediato relacionados a isso aqui, ó. A isso aqui, ó. Consegue, consegue entender o que é isso? Isso aqui é uma relação de força. É uma relação de força, que na verdade esse campo de possibilidades, ele parece muito mais uma arena de batalha, uma arena de guerra em que tem uma relação de força, puxa dali, puxa daqui, por meio de qual tática esse conhecimento vai ser utilizado, né? Para que exercício de controle, de poder, de governo, esse poder esse saber vai ser empregado. Então ele começa a perceber que o saber emerge em relação a um poder, uma relação ali quase intrínseca, saber e poder. Por isso que o Foucault usa diversas vezes a palavra saber-poder. E não é essa coisa de marqueteiro, saber é poder, então você estudando muito, não sei o que lá, você vai ter muito poder. Não, não é isso que o Foucault está falando, gente. Quando ele fala saber poder, é poder estatal, poder de gerência sobre corpos, sobre
disciplina do trabalho, disciplina da prisão, disciplina dos manicômios, quais conhecimentos, quais métodos de gestão, de controle, de investigação sobre as pessoas, sobre os corpos, sobre a vida, deve-se ter para exercer esse tipo de controle de poder. Então, naquele âmbito, naquela relação, né? Então, tem nada a ver com esse negócio de marqueteiro, não, né? Saber é poder, né? Dependendo do lugar que você tiver, gente, você pode ler tudo, pode ter todo o saber do mundo, você não vai ter poder nenhum. Até porque o poder é isso, o poder ele se estabelece numa relação, né? Se você não tiver a relação ali apropriada para a emergência do poder, você vai ter todo o saber do mundo, você vai virar um coach quântico que não vai ter poder nenhum. Pois bem, eixo genealógico, vamos para a definição do Foucault, do eixo genealógico? Pode ficar complicado na leitura, mas eu vou tentar esmiuçar um pouco também. Ali na década de 70, ele tem um livro aqui da microfísica, ó, que se chama Nietzsche, a genealogia do poder. O Nietzsche ele era um genealogista também, né? O Nietzsche escreveu um livro chamado Genealogia da Moral. E a gente vai ver então qual relação que tem essa genealogia do Nietzsche e a genealogia do Foucault também, né? Foucault está bebendo do Nietzsche, evidentemente. E ele diz o seguinte, né, aqui o Foucault. O Foucault estava sendo muito até criticado ali, porque, vejam, o que ele estava tentando fazer na década de 60? Essa arqueologia, como o poder era veiculado, como que o poder era, né, por meio de quais códigos, de quais premissas. E aí, muito se dizia de que o Foucault estava fazendo, então, era fazer uma análise do discurso, dos signos, por meio de quais operações de significação que os saberes eram veiculados. Mas aí o Foucault começa a falar, não, eu não quero mais falar disso. Para mim não está mais interessante isso. O que eu quero falar não é do signo, da relação discursiva, é do campo de batalha. Então vejam, ele vai dizer o seguinte: o problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se engendrem, uns a partir dos outros. Daí a recusa das análises que se referem ao campo simbólico, ao campo das estruturas significantes. Não. E o recurso às análises que se fazem em termos de genealogia das relações de força, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas, ó, linguagem de guerra mesmo. Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande modelo da língua e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. A historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não linguística, né? E de fato, vejam, como que eu disse um pouco para vocês, é isso. Ele quer entender os saberes agora, ele não vai abrir mão de tentar entender a emergência dos saberes. Mas o que ele começa a notar é que esses saberes, eles são inscritos numa espécie de campo de batalha, porque eles se relacionam a poderes, né? E por meio de quais lógicas, então, que não são lógicas discursivas, mas lógicas de táticas, de estratégia de batalha, esses saberes são veiculados e empregados em circunstâncias específicas de análise, como circunstâncias quando ele vai analisar a questão da punição, dos presídios, quando ele vai analisar, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Como os saberes que emergem sobre o corpo humano, a vida humana, eles são dentro de um determinado espaço ali em que tem relações de forças, eles começam a emergir, né? Por meio de qual relação de força os saberes emergem. E é por isso que quando a gente fala, a gente não, né? O Foucault ele fala em saber poder, porque ele vai começar a analisar, por exemplo, que nas sociedades contemporâneas do século XVIII para cá, pós a Revolução Francesa, pós a Revolução Industrial, principalmente com as populações, né, as grandes cidades, o capitalismo industrial já ali se desenvolvendo, havia necessidade de
gestão, né, daquela população, daquelas pessoas que ali circulavam, daquelas pessoas que eram que deveriam pagar os seus impostos, aquelas pessoas que deveriam que já não tinham mais uma relação de senhorio com os seus patrões, mas tinham uma relação contratual ali de salário e que também já não trabalhavam mais em campos, em lavouras, mas trabalhavam em fábricas onde a gestão dos corpos é muito mais importante porque você tem que gerir ali de maneira artificial pessoas que às vezes estavam saindo do campo para ficar 8, 9 horas, 10 horas, 12 horas numa fábrica, tendo uma hora de almoço certinho. Então havia uma gestão daqueles corpos nas fábricas, né, para que fossem disciplinados, né? Daí a ideia que também surgiu depois do século XX de Fordismo, de Taylorismo, de como gerir o trabalho. A própria medicina, ela ganha também uma ideia de gestão dos corpos, né? Não só de intervenção cirúrgica, mas de gestão do bem-estar, do equilíbrio, de majorar as forças, né? A criminologia tenta entender os desvios, né? Para tentar geri-los. A estatística, ela vai se revelar como realmente um saber, o saber da estatística, ele vai se revelar também como necessário exercício do poder, sobretudo o biopoder, né, aquele poder do Estado, em que se tenta conhecer ali a população por meio de dados demográficos, dados sobre taxas de natalidade, de fecundidade, de mortalidade, enfim, o Estado precisa ter, não só o Estado, mas grandes agentes econômicos precisam saber, precisam ter esses dados, precisam conhecer, precisam manipulá-los, precisam avaliá-los, para gerir, para fazer políticas públicas, para saber, por exemplo, quando que a pessoa pode se aposentar, porque a pessoa está vivendo até, hoje em dia as pessoas estão vivendo até 100 anos, então vai se aposentar com 85, né? Então precisa ter esse tipo esses saberes, né? Saberes da estatística, da medicina, das ciências psicanálise, psiquiatria, eles são usados em relação a um poder, né? A emergência desses saberes, elas também ocorrem, e muitas vezes só ocorrem porque elas, dentro de uma relação de forças, ela conseguiu ali se sobressair, ela conseguiu, foram saberes que foram mais úteis, mais voltados para uma intervenção do poder. Então vejam, por isso que a questão da gestão hoje, gestão é o que mais tem, né? Gestão de dados, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão do tempo, gestão Puta, meu, tem gestão de tudo, né, hoje em dia. Por quê? Porque a gente vive num mundo, como eu disse, né? Um mundo em que já há grandes populações, grandes cidades, você precisa gerir grandes contingentes de pessoas em espaços específicos. Você deve alocá-los em espaços específicos e em circunstâncias específicas. Então, se você tem pessoas que são presas, essas pessoas elas já a partir dos estudos você já começa a ver quais são mais perigosas, quais não são, e aí você começa a alocá-las em espaços diferentes. E aí você tem que colocar ali regras de disciplina que façam com que essas pessoas se mantenham ali de uma forma minimamente razoável, né? Você começa a tentar entender a sexualidade não mais como uma coisa que, sexualidade, ninguém fala de sexualidade. Não, pelo contrário. Vamos tentar entender como que as pessoas estão se reproduzindo, como que as pessoas estão exercendo ali a sua libido, né? Vamos tentar entender como a gente pode também gerir a própria questão da sexualidade para um bom funcionamento, né? Então é isso, os saberes, no final das contas, que emergem, e os saberes que ganham preponderância, muitas vezes eles têm essa relação muito forte com o poder, né? E essa relação, né, essa procura pela emergência do saber, ali onde está alocada uma relação de força, uma relação de poder, é isso então que o Foucault vai chamar do método genealógico, certo, gente? Então, já não trata mais somente de um campo ali de possibilidades, né?
Ele vai também analisar muitos documentos, muitos objetos, mas pensando não só no campo de possibilidades, mas num campo de tática, de estratégias, de batalha, a partir do qual os saberes são veiculados também, certo? Então é por isso que ele fala que não é tanto aqui uma relação discursiva, mas uma relação de força, de táticas e estratégias. E é isso. Isso é a genealogia, isso que o Foucault empregou ali durante a sua carreira filosófica na década de 70. Eu espero, gente, com esse vídeo, então tenha ficado minimamente claro, né, essa diferença entre arqueologia e genealogia, né, em que momento que foi produzido o conhecimento arqueológico do Foucault, em que momento foi produzido o genealógico e quais as diferenças. Espero que tenha ficado claro. Se ficou, se vocês gostaram, deem um joinha, é importante, importante, ajuda o canal, né? Ajuda o canal a crescer, a chegar a mais pessoas e compartilhar o vídeo também ajuda muito. É, comentar também é bem legal. Então, o que vocês puderem fazer aí, qualquer tipo de interação é bem bacana. E nos vemos aí num próximo vídeo aqui no Delongas. Valeu!